do verso 1 até o verso de número 13. Isaías, capítulo 24. Vamos ler até o verso número 13. Ouçamos com atenção, interesse, temor, tremor, a leitura do santo e bendito livro do Senhor. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Na cidade reina desolação, e a porta está reduzida a ruínas, porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima. Que Deus aplique sua santa palavra nos corações. Vamos orar. Senhor, humildemente buscamos a tua face nesta manhã, dia do Senhor. Estamos aqui, Senhor, na tua casa de oração. Viemos aqui para te adorar, prestar o culto que é devido ao Senhor. Oh, te damos graças, louvamos teu santo nome, porque nos deste a condição de estarmos aqui. Nós te louvamos por isso, Senhor, e te bendizemos. Mas, Senhor, sabemos que somos pecadores indignos, que nem sequer temos direito de pisar os teus atos. Temos pecado contra ti por pensamentos, palavras, ações, temos feito o que é mal. Somos homens de lábios impuros, habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Estamos vivendo nessa geração, Senhor, do fim, uma geração apóstata, perversa, adúltera, má, que não quer saber de Deus. E nós fazemos parte dessa geração, Senhor. Respiramos todas essas apostasias, tudo isso, Senhor, o ar contaminado, Senhor, desta geração maligna. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Buscamos a tua face aqui, humildemente, prostrando-nos diante do Senhor,
reconhecido dos nossos pecados, e rogando, tem compaixão, tem misericórdia de nós, Senhor, pecadores. Limpa-nos, lava-nos, enxágua-nos no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Tira toda a maldade do nosso coração. Ó Senhor, tem compaixão. Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, por amor do Teu nome, vem, Senhor, perdoa-nos, perdoa-nos e habilita-nos por Tua graça a Te adorarmos e a Te servirmos, ó Deus, na Tua casa. E agora, especialmente, esse momento em que vamos ouvir a pregação da Tua santa e bendita palavra. Ó Senhor, apieda-te de nós e abençoa-nos. Toma Teu servo na sua fraqueza, Senhor Deus, enfermidade ainda. E usa-me, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Dá-me forças que eu não possuo. Tem misericórdia, Senhor. Toma minha mente, meus lábios, meu coração, que não seja eu aqui falando, mas o Senhor. Oh Deus, e move o nosso coração, move com o poder do Teu Espírito Santo. Age no meio de cada um aqui, Senhor. Opera com poder, aplicando a palavra de forma sobrenatural, graciosa, poderosa, Senhor. Oh, faz alguma coisa, Senhor, especial nas nossas vidas, Senhor. Transforma-nos, ó Deus. Converte-nos e seremos convertidos. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Oramos suplicando isto para a Tua glória, Senhor, por amor de Ti mesmo, pelo zelo que Tu tens a Tua glória, Senhor Deus, nesta hora do fim. Livra-nos desta geração perversa e má. Salva-nos dela, Senhor. Tem compaixão. Aplica a Tua palavra ao nosso coração. Faz isto por Tua graça, Senhor. Não merecemos, mas imploramos, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, esta profecia é agora uma profecia não especificamente direcionada para um povo, porque nós tivemos nos capítulos anteriores profecias para diversos povos, mas agora a profecia é generalizada, é para todos os povos. Claro, naquela vizinhança. Quando nós lemos aqui falar a respeito de devastar e desolar a terra, ele está falando daquela região, evidentemente. Embora nós devemos saber que toda e qualquer proclamação de juízo se aplica a nós. Um dia o Senhor vai trazer esse juízo sobre toda a terra. Todas as nações, todas as línguas, ninguém vai escapar. Esse juízo virá para todos. Então, a profecia de juízo aqui para esta região é, na verdade, uma proclamação de juízo para todos os povos. Mas, evidentemente, também aquilo que é proclamado de graça e de salvação para o seu povo é também dirigida a toda a terra, a todos os eleitos em todos os lugares. Então, o que nós temos aqui é uma ameaça de destruição por causa do pecado, mas também uma promessa de salvação por causa da sua graça. Esse é o tema que rege este trecho que nós lemos da palavra de Deus. Nós vamos ver então, primeiro, a ameaça, segundo, a razão por que desta ameaça, e vamos então, enfim, ver a promessa de salvação que está aqui nesse texto. Vamos então iniciar com a ameaça. Veja, ele ameaça subverter a ordem, estabelecer um caos, uma confusão
total. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Quando ouvimos isso, principalmente quando tudo está em ordem, no seu lugar, você pode andar nas ruas e olhar e ver os prédios e entrar, resolver suas coisas, você não pode imaginar que de repente tudo pode ser mudado e transtornado. Mas nós estamos assistindo pela televisão, você pode ver essas guerras que estão acontecendo lá no Oriente Médio, né, o que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo na Líbia, agora começando, o que está acontecendo agora na faixa de Gaza. E você pode ver prédios totalmente devastados, as ruas cheias de monturos, torres que desabaram e caíram, uma grande confusão. E as pessoas assim desbaratadas, correndo de um lado para o outro. De repente, então você está assistindo, você está vendo e sabe que de fato isto acontece. E nós devemos então pensar que aqui está uma ameaça da parte de Deus, de juízo, e que nós não estamos isentos. Parece que há uma ideia que toma conta de nós, de que isto jamais irá acontecer conosco, mas não é assim. Essa ameaça é real. E se não acontecer agora, vai acontecer depois. Mas a palavra de Deus não volta vazia, não falha. O juízo é uma realidade e ninguém vai escapar. Todos serão atingidos. Veja, e é tão interessante que a palavra de Deus é tão específica para mostrar que ninguém vai escapar, que no verso 2 mostra que não há distinção. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, ao seu senhor, à serva, à sua dona, ao comprador como ao vendedor, o que empresta como o que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Quer dizer, ninguém escapa. Então, não é alguém pensar, bom, eu sou sacerdote, eu sou pastor, que não vai acontecer, ou alguém possa imaginar que sua posição, profissão, ou o que você é, vai fazer com que você escape. Não! Ninguém! A palavra de Deus é específica, de modo que o juízo está ordenado e virá sem distinção de classe, rico, pobre, que raça for, sábio, ignorante, todos serão atingidos por este juízo terrível de Deus. É uma ameaça de devastação total. Os versos 3 e 4. A terra será de todo devastada, totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguece os mais altos do povo da terra. Então, uma ameaça terrível. Devastadora. O juízo de Deus virá, meus irmãos, e será assim. E é interessante que Deus é tão específico com relação ao juízo e a ameaça, dizendo que ninguém escapa, que Deus é tão preciso em especificar que o juízo vai atingir aquilo que é de mais precioso aos olhos dos homens. O que poderia ser mais precioso aos olhos dos homens hoje? Se você fizer uma análise, você vai ver que o que há de mais precioso aos olhos dos homens é entretenimento, prazer.
divertir-se. As pessoas hoje, especialmente, estão tomadas por esta filosofia. Elas têm suas ocupações e tal, mas não vem a hora de poderem se divertir, ter prazer. Então você veja que Deus mostra que o juízo vai atingir isso. Então nós temos aqui, por exemplo, os versos de 7 a 12. Planteia o vinho, languece a vide, gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre as nações. A bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica. Todas as casas estão fechadas. Ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas. Fez-se noite para a alegria. Foi banido. Toda alegria foi banido da terra o prazer. Então você veja, o juízo de Deus virá sobre o ídolo da maioria das pessoas. Futebol, televisão, cinema, teatro, bares, festas. As pessoas vivem envolvidas nisso e são tomadas por isso. E Deus promete, o juízo virá e vai atingir este ídolo, vai acabar e banir todo o prazer. É claro que não há erro em se divertir. A alegria é um dom precioso de Deus. Mas nós sabemos, meus irmãos, no que isso desemboca. Quando as pessoas não têm Deus no coração e não são dirigidas pelo propósito da vida, que é glorificar a Deus. Elas são tomadas pelo pecado, e então todo o prazer e toda a alegria é distorcida, passa a ser um vício e um objetivo em si mesmo na vida. E Deus vai julgar isto. Então, todos nós devemos começar a olhar e ver em que nível está o nosso envolvimento com este mundo, e até que ponto a alegria está sendo alguma coisa controlável e que está debaixo do propósito maior na nossa vida, que é servir a Deus. Há muitas pessoas que deixam de vir à igreja por causa de jogo de futebol, ou porque resolveu passar o fim de semana no sítio e não quer saber da igreja, deixa para depois, se der vai, ou então vou da manhã, vou só de noite, e o que manda é o prazer. Cuidado. Porque Deus tem estabelecido já um juízo. É uma ameaça de juízo que Deus faz concreta, clara, na sua palavra. É como se Deus mesmo estivesse agora falando. Tem um juízo reservado sobre os moradores da terra. Ninguém vai escapar, a devastação é total, e eu vou acabar e banir todo prazer na terra. Mas qual a razão? Também está claro no texto. A terra está contaminada pelo pecado. Meus irmãos, nós sabemos disso. Verso 5 diz: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Qual a razão? O juízo é de graça? É Deus que gosta mesmo de fazer com que as pessoas sofram? É isso? Não. É o pecado. É o pecado. A terra está contaminada. Desde o Gênesis capítulo 3, verso 17. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher,
e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Em Gênesis, no capítulo 6, antes do dilúvio, o Senhor diz, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então o juízo de Deus é por causa do pecado. A terra está contaminada por causa do pecado do homem. Esta é a realidade, meus irmãos, nós somos pecadores, recebemos de Adão esta condição de pecado original, somos contaminados da cabeça aos pés, e nós mesmos pecamos todos os dias, desde o nascimento, como diz lá, da concepção, nascemos e então cometendo pecado, se mentindo e contaminando ainda mais a terra. A terra é contaminada pelo nosso pecado. A Bíblia fala que o sangue de assassinatos, de crimes que caem sobre a terra, contaminam a terra, ela clama. Então, a terra está contaminada. Nós estamos pisando em solo contaminado por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados provocam a ira de Deus, reivindicam juízo. É isto. Desobedecem à lei, diz aqui a palavra de Deus. Meus irmãos, desobedecer à lei não é de graça. Desobedecer à lei é de uma consequência terrível, porque é desobedecer a Deus, é ofender a Deus, é ultrajar a Deus e o sangue da aliança. Veja Deuteronômio 28, não sei se você talvez já leu, mas talvez não tenha parado para pensar seriamente nas consequências. Deuteronômio, capítulo 28. Se você puder, eu vou ter que ler aqui, não todo o capítulo, mas uma boa parte. Eu quero que você preste bastante atenção nessas ameaças de Deus. Elas são muito sérias. Vou ler do verso 15 a 45. Deuteronômio 28, 15 a 45. Preste atenção. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a ameaça, em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te persegue a ti, até que te consuma a terra e a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com tísica, a febre, a inflamação, com o calor ardente, a secura, com acrestamento, a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça
serão de bronze, a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu, aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com a úlcera do Egito, com os tumores, com sarna, com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os dias. Ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos. Ninguém haverá que te salve. Teus filhos, tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos verão e desfalecerão de saudades todo dia. Porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo teu trabalho, comê-los a um povo que nunca conheceste. Tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos, nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. O Senhor te levará o teu rei que tiveres constituído para ti a uma gente que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. E aí para frente é uma coisa tão terrível, uma das páginas mais negras. Não tem ameaça que possa se equiparar a esta, por desobedecer e quebrar os mandamentos. E meus irmãos, nós fazemos isso todos os dias. Todos os dias. Então, nós pertencemos a uma raça maldita, vivemos numa terra amaldiçoada, quebramos a lei de Deus, merecemos todas estas pragas e estas misérias. E para piorar, e como pior de tudo, desprezamos a aliança de Deus, a sua palavra e o Evangelho. De todos os pecados terríveis, hediondos, que Deus odeia, pior de todos é desprezar sua graça, sua palavra, seus meios de graça, a aliança eterna. Veja o texto aqui, diz que eles quebraram a aliança de Deus. Violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Talvez um dos textos que mostra claramente como Deus odeia isto e o quão terrível e perigoso é desprezar o Evangelho, a aliança de Deus, seja o texto de Hebreus, que você conhece, capítulo 6, é o texto mais ameaçador de todos, porque todas esse capítulo 28, por exemplo, com todas as ameaças, tudo é dito assim, mas há sempre esperança.
A esperança porque, pela graça, se você não desprezar a graça, se você não quebrar a aliança, se você buscar a Cristo, a esperança, e você pode ser perdoado e livre de todas aquelas desgraças. Mas se você despreza o Evangelho, não há perdão, não há esperança. Veja, Hebreus capítulo 6, a partir do verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem a terra é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, o seu fim será ser queimada. Bem, talvez você diga, isso é apostasia, e é de fato mesmo, apostasia completa, quando alguém vira as costas e o coração se torna de tal forma empedernido, insensível à palavra de Deus, e então ele volta as costas e abandona o Evangelho, abandona a igreja, apesar de tudo que ele pôde experimentar e ver na igreja. É verdade, é isso mesmo. Mas você pensa que é de uma hora para outra que isso acontece? Não. É aos poucos. Você vai desprezando as coisas de Deus, você lê a Bíblia, mas não com tanta frequência, você ora, mas já faz tempo que você não se ajoelha com tempo para orar e buscar a Deus em secreto. Você começa a... Primeira providência é deixar de vir aos cultos durante a semana. Quando não é imperioso, você está cansado, então você vai e cancela já todos os trabalhos durante a semana. Aí você depois pensa, bom, domingo de manhã eu não vou, só vou de tarde. Começa então, assim, aos poucos, você vai, sem perceber, sendo tomado por esta frieza espiritual, e de repente seu coração está insensível. Você já não vê mais graça alguma em vir à igreja. E os prazeres e as coisas do mundo falam mais alto. E então você, daqui a pouco, está na apostasia. Quebrou a aliança. Desprezou o Evangelho. Você pisou o sangue de Cristo, tripudiou tudo o que Cristo fez. Que não foi pequeno. Meus irmãos, pecado de desprezar o amor de Deus, a obra de Cristo, da aliança, não é pequeno. É tão grande como foi a obra de um Deus eterno, cheio de glória e de majestade, se despir, se humilhar, se tornar como um de nós. Isto é grande demais. A encarnação é incompreensível. É muito grande. Nós não conseguimos equalizar a nossa mente. É algo tremendo, glorioso demais. Toda a limitação que ele quis se subjugar e se submeter. E tudo que ele sofreu, o vexame, a vergonha, o unigênito do Pai, o Senhor da glória, o Criador de todas as coisas, o Santo, se torna objeto de escárnio, de desprezo, é esbofeteado, é cuspido, é desprezado. E sofre o que sofreu na cruz. Derrama o seu sangue
Nós não podemos imaginar, não há como calcular. Não fico pensando só nas dores dos cravos e do que sofre um crucificado. Os outros do lado também sofreram a mesma coisa. É muito mais do que isso. Há um sofrimento maior, espiritual, envolvido nisso. Uma dor na alma de um santo, santo, santo de Deus, que é mesclado com nossa miséria, com os nossos pecados, e que recebe a rejeição do próprio Pai, que lhe vira as costas e o faz moer, e coloca sobre ele a nossa iniquidade e sua ira. E simplesmente, meus irmãos, tratar as coisas de Deus com desprezo, indiferente. Meus irmãos, isso é uma ofensa que não tem tamanho. Você acha que não é nada saber, está tendo culto na minha igreja, eu devia estar lá, mas estou cansado, eu vou fazer outra coisa. Isso é ofensa, é desprezo, é desprezar a aliança. Isso é uma ofensa a Deus e a tudo que Ele fez. Por isso, é terrível. E o juízo é ameaçador, porque a terra está contaminada por causa dos nossos pecados, por causa dos moradores, porque transgrediram as leis, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. É assim, esta é a verdade de Deus. É isto que o Senhor diz a cada um de nós desta manhã. Nós somos objetos desta profecia. É assim. Mas nós sabemos que Deus tem os seus. Que Ele quis salvar pecadores. Que Ele tem uma igreja. E que então estes serão objetos de fato do seu amor e da sua graça. É assim então que nós temos agora uma promessa. Está quase velada aqui. Talvez você lendo à primeira vista não pode perceber. Mas no verso 13, aqui está a salvação. Veja. Porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira e como o rebuscar quando está acabada a vindima. Você lembra alguma coisa? Lembra alguma coisa do que já falamos? Por exemplo, Isaías 17, verso 6. Porém ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos. Diz o Senhor, Deus dos exércitos. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Então é disso que ele está falando. É este o varejar da oliveira, o sacudir dela e o rebuscar na vindima daqueles frutos que ficaram nos mais altos dos ramos. Deus vai preservar, Deus vai salvar uns poucos escolhidos seus, por sua graça. Então há uma salvação prometida aqui. Resta saber se você e eu estaremos entre estes frutos rebuscados, estas azeitonas que sobram. Será você uma delas? Meus irmãos, a apostasia é inevitável, mas a igreja não será de todo destruída. Assim também a terra será destruída nos seus moradores, mas alguns serão salvos. Alguns serão salvos. Então existe uma salvação de Deus para os seus eleitos. É isto que o Senhor me faz proclamar nesta manhã, a você e a mim, pecadores, que somos objetos
merecedores do juízo de Deus. Mas ainda é tempo. É hora da graça. Os portões da graça e da misericórdia de Deus estão abertos. Esta é a oportunidade da salvação. É o ano da salvação do Senhor, como diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é tempo de acordar, é tempo de tomar uma decisão. Eu sei que você não pode fazer isso por você, mas eu tenho que proclamar, eu tenho que dizer, é tempo de decisão, é tempo de arrependimento, é a oportunidade de Deus, é agora, venha Cristo. Acorde, pare de viver como um entorpecido e enganado pelos prazeres que já estão condenados por Deus neste mundo. Acorde em nome de Jesus, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Fala aos jovens, o tempo está passando. Aos homens, às senhoras, às jovens, moças, meninos, é agora o tempo, é já. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, o juízo virá, só não temos quando. Esses povos que estão sofrendo agora estes bombardeios, não podiam imaginar que seria tão iminente. Talvez até pensasse mais para frente, mas de repente alguns acordaram com suas casas sendo destruídas. O caos, a confusão, o juízo chegou. Ele está sendo anunciado aqui e ali, mas é inevitável que atinja a todos. E você não escapará. Não escapará. Não há outra saída. A única coisa que pode lhe salvar é a graça, é a salvação que há em Cristo Jesus. Então por que ser indolente? Ou por que não tomar logo a decisão? Eu digo aos jovenzinhos, por que não professar logo a fé? Por que não decidir e dizer, sou de Cristo, é Ele mesmo que eu quero, vou segui-lo, servi-lo, não quero deixar mais para depois, é agora. E aqueles que estão levando a vida cristã assim, na valsa, ora vem, ora não, e que estão assim, indolentes com relação aos seus compromissos para com Deus, com a palavra, com a oração, e que estão sem se dedicar, sem se consagrar, passa dia, semana, meses, sem dar uma palavra de Cristo a ninguém, e isso é a coisa mais normal do mundo. Não é normal alguém que foi alcançado pela graça de Deus e que tem o Espírito Santo no seu coração, tem que se incomodar, tem que abrir a boca, tem que falar de Cristo. Caso contrário, sem você perceber, você está quebrando a aliança, você está desprezando o Evangelho da graça, pisando o sangue da aliança, caminhando para a apostasia. Cuidado, porque chegará um momento que não há retorno. Eu quero concluir com os puritanos faziam. Os usos. Três. Primeiro, a ira de Deus já tem se manifestado e se manifestará. Considere-se avisado. Segundo, o motivo do juízo
é o pecado. Desobediência da lei, desprezo do evangelho. Você desobedece à lei. Tem desprezado o evangelho? Terceiro, se você é crente, certifique-se de sua eleição, de que está entre os que ficarão. Examine-se a si mesmo. Como a palavra de Deus diz, primeiro, pela operosidade da fé. Sua fé é operosa, você se preocupa com sua vida espiritual, em falar de Cristo aos outros, em fugir do pecado, zeloso com relação a como agradar a Deus, operosidade da sua fé. Você serve a Deus, qual é o seu compromisso, o nível de compromisso que você tem com Ele, com a sua igreja. Faça esse exame. A abnegação do seu amor. O que você renuncia para Deus? A gente não renuncia nada. Ou muito pouco. Onde está a abnegação do seu amor para com o Senhor? Firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso fala de alguém que ama a volta de Cristo e que espera a volta de Cristo, que sabe que esse mundo está condenado. Então, seus olhos estão postos nos céus, aguardando a redenção que está próxima. Isso significa viver nesse mundo, mas de malas prontas. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, se Cristo de fato habita em vós, se não é que já estáis reprovados. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero convidar nosso irmão presbítero Jorginho para nos elevar a Deus nessa oração final, consagrar os dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos. Nosso bom e eterno Deus, glorioso Pai, te louvamos por nos conceder e manter a vida, nos conceder a graça de termos a liberdade de estar em tua casa de oração, sem nenhuma espécie de oposição, e nos reunirmos hoje nesse dia santo para ouvirmos a tua voz, estarmos em comunhão com os irmãos, cantarmos os teus louvores e ouvirmos e lermos a tua palavra. Queremos, Senhor, te agradecer pela exposição que ouvimos agora, os severos alertas de que somos conclamados a obedecer, e te pedimos que uses de misericórdia para conosco. Desperte o coração meu e de todos aqui presentes, para que nós, os nossos costumes, os nossos vícios, as nossas paixões, não nos apartemos gradativamente de Cristo. Nos infunde temor e tremor, quebrantamento, a fim de que voltemos todo o nosso coração para o Senhor, nos lembrando do preço que foi pago pela nossa salvação. Sim. Te pedimos que abençoes as ofertas, os dízimos daqueles que trouxeram e que vão trazer ainda. Pedimos que abençoes as outras partes do serviço religioso de hoje, escola dominical, o culto vespertino, que tenha misericórdia de nossa nação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Amém.